Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Eu sou a Viviane Gilg, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em voz e criadora do método Voice Fit. E toda terça a gente tem esse aulão super especial que eu preparo para vocês, trazendo muito conteúdo sobre voz e comunicação. E hoje o tema é bem bacana. Ele é baseado em queixas que eu escuto dos meus clientes. E essa queixa é: falo para dentro. E agora? Então, se você tem alguma necessidade especial e você sabe que essa questão de falar para dentro, falar embolado, te atrapalha e você quer melhorar isso, então fica nessa aula que eu vou trazer dicas bem bacanas para vocês, tá bom? Então eu quero convidar você que está assistindo essa live, se não está assistindo ao vivo, está assistindo a reprise, para se inscrever no meu canal no Telegram. Lá eu levo informações exclusivas por meio de áudios, por meio de vídeos, de fotos. Lá eu concentro todas as informações que eu não trago aqui no Instagram, tá bom? Então é só colocar lá no aplicativo do Telegram, colocar o canal Viviane Gilg e pode seguir, pode comentar que vocês vão participar do meu grupo lá no Telegram. Então, recapitulando aqui, na semana passada, dia 16 de abril, a gente teve o Dia Mundial da Voz e foi uma semana muito especial, cheia de conteúdo. Eu participei de um curso maravilhoso de atualização com a minha mestra em fonoaudiologia, que é a doutora Mara Belal. Passei sábado o dia todo estudando, me atualizando junto com os estudantes e foi muito incrível porque a gente teve a participação de muitos convidados nesse evento que foi online e eu tenho informações novas e é muito bom refrescar a memória, muito bom trazer assuntos novos da fonoaudiologia e com certeza tudo que eu aprendi eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Então, há 2 semanas atrás, eu trouxe o assunto que também é baseado em queixa dos meus clientes, que as pessoas dizem que chegam cansadas ao final de uma live, ao final de uma aula, ou até mesmo ao final do dia de trabalho frente à câmera, frente ao Zoom e reuniões no Google Meet, enfim, as videochamadas. Então, eu vou relembrar com vocês aqui os 5 sinais que o corpo dá dizendo que a sua voz está precisando de atenção, certo? Então, quais são os 5 sinais? O primeiro é o cansaço ao final do dia. Então, se você está trabalhando, seja online ou seja presencial, usando a sua voz e chega ao final do dia com cansaço na garganta, com dificuldade de falar, com energia, preste atenção que esse é um sinal que o seu corpo dá, que a voz está pedindo e precisando de atenção, ok? O segundo sinal é quando você começa a ter dificuldade em manter o tom da voz. Então, por exemplo, você chega ao final do dia, o teu tom de voz está mais grosso, mais grave do que o normal, ou está mais fino, mais tenso, mais agudo, e aí você fica com a voz desse jeito, parece que está apertada. Isso também é um sinal de que alguma coisa não está bacana e merece que você tenha atenção aí para a sua voz. O terceiro sinal é quando você perde energia. Energia no sentido de intensidade, de volume. Então, se você fala com a voz muito fraca no final do dia, é sinal de que a sua musculatura cansou e não tem energia para produzir a voz. Ou se você chega ao final do dia, ao final de uma aula, de uma hora de live,
e precisa colocar força para falar, você precisa falar assim, desse jeito, botando força para a voz sair, isso também é sinal de que a sua voz precisa de atenção, ok? Então, por enquanto, esses foram os 3 sinais. A perda de potência, então eu vou falando, e ao final da minha frase a minha voz fica pequenininha, também é um sinal de que a sua voz merece aí uma atenção. E também, se você começa a falar e fica ofegante, se as suas frases são muito longas e ao final delas você parece que toda hora precisa engolir o ar, então são 5 sinais que você precisa prestar atenção na sua voz, tá bom? Ah, Viviane, o que eu faço com isso então, né? Se eu chego cansada, se eu fico ofegante, o que eu faço para melhorar a minha voz? Bom, em primeiro lugar, acende aí o farol, faz a técnica do farol, acende o farol amarelo e presta atenção qual é o esforço vocal que você tem feito a mais nas suas apresentações e que esse transtorno provavelmente está vindo por causa de um abuso vocal. Então preste atenção para ver quais são os momentos em que você está esforçando demais para falar, tá bom? Evita sussurrar e evita gritar, isso também não é legal para a voz, isso nós já vimos na semana passada. E eu também falei dos 7 passos para quem quer se comunicar aqui no online, no digital, seja por videochamada, por live ou nas gravações de vídeo. Então, os 7 passos para você prestar bastante atenção, eu vou recapitular aqui, tá? A iluminação, cuidar da iluminação do ambiente, a câmera, quando você for falar, olha para a câmera, olha para o buraquinho, e não fica se olhando assim, desse jeito, olha para o buraquinho, a não ser que você esteja numa live e subindo as perguntas, né? Aí você desce o olhinho, olha as perguntas, responde, escreve alguma coisa, mas em geral é importante que você olhe para a câmera para conseguir falar e a sua voz sair com clareza, lembrando que para onde a gente olha é para onde a gente emite a projeção da voz. Então, esses foram os passos que eu estou retomando da live da semana passada. Então, falamos de iluminação, de olhar para a câmera, falamos da postura, que é importante manter uma postura reta para a oxigenação poder fluir. Falamos também do uso do microfone, mesmo que eu esteja fazendo a live sozinha, é importante usar o microfone, por quê? Porque é ele que vai amplificar a sua voz e você não vai precisar fazer força para gritar, ou seja, você tira o trabalho da garganta e coloca para o microfone. Aí o que é que você tem que fazer? Cuidar do conteúdo e da modulação da sua voz, tá? Evita falar em ambientes muito ruidosos, porque você com certeza vai ter a competição natural, a tua voz vai querer sobressair aos ruídos do ambiente. Então, quando você for dar uma aula, fazer um treinamento, fazer uma live, gravar os seus vídeos, prefira ambientes com menos ruído, ok? E eu tô falando de ruído agora, mas é interessante porque tem uma cachorrada latindo lá fora. E é isso, se eu tenho o microfone aqui, ele vai fazer a amplificação da minha voz, eu não vou precisar gritar para passar a minha voz por cima desse latido que tem lá fora. Então, outra coisa que é bacana é foco no túnel, é foco na minha mensagem, foco na minha intenção. A minha intenção agora é transmitir conteúdo para vocês. Por isso que esses ruídos externos eu bloqueio, não deixo interferir no meu raciocínio e mantenho o foco no meu objetivo final, que é levar conteúdo para vocês, tá? E o estresse, também falamos que pode ser um fator que atrapalha nas reuniões online, porque esse ambiente que a gente acaba agora ficando muito mais tempo do que estava acostumado, pode ser um ambiente que cansa. Então é importante você observar se o estresse, a falta de sono, uma alimentação inadequada estão trazendo prejuízo para a sua comunicação aqui no digital, tá? Então eu já recapitulei um pouquinho do que falamos na semana passada na live e hoje eu quero trazer para vocês, eu tô vendo que tá subindo uns corações aí, então adoro coração, manda coração,
que aí o Instagram vai entender que essa live tá bacana e vai convidar mais gente para poder assistir. E se você sabe de alguém que fala para dentro e quer melhorar isso, manda essa pessoa vir aqui. Assiste agora ao vivo e depois vai ficar no IGTV gravado, então é só subir lá no vídeo no IGTV e assistir Falo para Dentro e Agora. Bom, gente, falar para dentro, alguém sabe dizer o que quer falar para dentro? Falar para dentro é quando a pessoa provavelmente não abre muito a boca para falar, quando ela deixa a voz mais presa, assim, desse jeito, com a... e aí parece que ela está fazendo economia da comunicação e acaba deixando a voz mais presa. E isso é ruim? Sim, é ruim. Por quê? Porque a partir do momento que você não consegue falar com clareza, você acaba com os 3 Cs da comunicação. Quais são os 3 Cs da comunicação? Você acaba com a confiança, que impacta na credibilidade e que daí vai também impactar na sua credibilidade. Então, os 3 Cs são clareza, confiança e credibilidade. A partir do momento que falta clareza na sua comunicação, isso não vai ajudar com que as pessoas confiem no que você está falando. E se as pessoas não confiam no que você fala, sua imagem não transmite confiança, com certeza elas não vão sentir credibilidade no que você está falando ou na sua personalidade e vão o quê? Afastar da sua comunicação. Por exemplo, eu conheço alguns clientes que vêm me buscar no trabalho de consultoria e agora no curso Voice Fit eu também tenho clientes e alunos que já estão trabalhando essa necessidade. Por quê? Porque passaram muito tempo falando para dentro com o medo de se expor, com medo de serem julgados, com medo de falarem e não serem compreendidos. Então, o falar para dentro, ele não é só uma questão física, mas também uma questão da psicodinâmica vocal. Se eu falo para dentro porque eu não quero me expor, eu passo uma imagem de pessoa insegura. As pessoas elas vão ter a impressão de que você está sendo inseguro. E aí, com certeza, acaba com a credibilidade e a confiança na sua imagem. Então, você precisa identificar qual é a questão que te traz esse hábito de falar para dentro. Falta energia na voz? Falta respiração? Falta volume? Falta impostação da voz? Ou falta uma boa articulação? Ou falta um raciocínio lógico? Você começa a falar e não consegue concatenar as ideias. Na live que eu fiz, alguém falou assim, nossa, Vivi, você falou pomposo agora, então concatenar as ideias acho que é pomposo demais. Vamos simplificar. Se você não consegue juntar uma ideia com a outra, fazer o básico do começo, meio e fim, isso também pode atrapalhar na comunicação. A pessoa que percebe que não está conseguindo ser clara, o que ela faz? Ela se esconde, faz aquela comunicação caracol, fica enroladinha, falando para dentro, quase pedindo desculpa por existir e ela sofre. Esse é o grande problema quando a pessoa fala para dentro e ela não consegue transmitir suas ideias, seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, e ela tem essa comunicação tipo caracol, toda enroladinha, toda para dentro, e o grande problema é que essa pessoa sofre. A partir do momento que há sofrimento na sua comunicação, é muito importante melhorar, trazer uma mudança para a sua comunicação, porque quando tem sofrimento, isso gera desconforto. E a pessoa faz o quê? Ela tende a se acomodar nessa forma caracol, toda enroladinha, toda pequenininha,
E aí, quando a pessoa se acomoda na comunicação, ela passa a vida se arrastando. Agora eu pergunto para você, se isso te incomoda, precisa continuar desse jeito? Hum? Quero que vocês aí do outro lado pensem comigo. Se você é ou você conhece alguém que tem a comunicação tipo caracol, a pessoa toda enroladinha, toda inibida, toda com medo do julgamento, e ela se arrasta pela vida, quase que pedindo desculpa por existir. E ela sofre com isso. Ela pode mudar? Tem idade certa para mudar? Ela precisa esperar chegar aquele tão sonhado cargo que ela almeja na empresa dela, para daí sim ela melhorar a comunicação? Será? Então que isso fique de reflexão para a gente. Se a pessoa tem uma comunicação estilo caracol, toda pequenininha, que demonstra insegurança, que ela é prejudicada porque ela não consegue se expressar, ela não só pode, como deve buscar a melhoria na sua fala, na sua comunicação. Então, recapitulando, eu posso falar para dentro por escolha. Por exemplo, eu não quero que ninguém me ouça. Eu tenho, sei lá, fiz uma compra grande, gastei aqui porque agora tá fácil, né, comprar online. É só abrir o celular, no próprio barra de rolagem aqui do Instagram aparece um monte de oferta e rapidinho o meu dedo escorrega e para lá numa oferta, eu faço uma compra maior do que eu devia, e aí na hora de contar lá em casa, né, e lá em casa, e na hora de contar lá em casa que eu fiz essa compra, que eu gastei X reais, né? Então, será que eu vou falar toda aberta, clara, bem articulada? Ah, eu gastei R$ 552. Opa, peraí. Se o lá em casa não gosta, ou não era esse o combinado no orçamento familiar daquele mês, eu acho que eu não vou querer falar tão bem articulado. Aí eu vou falar, gastei R$ 552. Vocês percebem a diferença? Se eu articulo mais e coloco mais energia na minha voz, gastei R$ 552 e ainda termino com a voz ascendente, com o tom agudo, isso quer dizer que eu fiquei feliz. Olha como o tom de voz e a articulação, elas demonstram essa impressão, elas demonstram esse sentimento de que eu fiquei feliz. Agora, se eu falo para dentro por opção, por escolha, porque eu realmente não quero ser compreendida, é só fechar a boca, fazer aquela articulação. Eu aprendi isso com a minha mestre fonoaudióloga Leni Quirilos, que é fono lá dos jornalistas da Globo, e ela fala que é a comunicação meia boca, literalmente. Então, se você faz uma comunicação meia boca, literalmente, você vai falar lá em casa, gastei R$ 552. Vocês percebem? Eu já repeti tanto esse número que para vocês ficou claro. Mas se eu chego para uma pessoa que não conhece esse número e falo dessa forma, R$ 552, imagina o efeito. A pessoa vai fazer, quê? Você gastou quanto? Não foi nada não. A fatura quando chegar eu banco e tá tranquilo e tudo mais. Agora, isso vai dar impacto ruim? Vai ser uma consequência positiva ou negativa? Aí depende da forma como reverbera para cada um. Mas eu posso falar para dentro por opção, porém eu também posso falar para dentro porque me falta alguma coisa. Por exemplo, falta energia, falta volume na voz, falta impostação. Então, não estou falando, gente, de falar gritado. Olha, R$ 552. Ninguém está falando do carro da pamonha. E o carro da pamonha tem que falar desse jeito mesmo. Por quê? Porque combina com a situação. Ele precisa chamar a atenção. Aqui em São Paulo, era muito mais comum nas feiras livres, agora nem tanto, e na verdade eu não tenho ido mais muito, mas a articulação aberta, aquele volume forte, a entonação de voz ritmada, para as pessoas comprarem as frutas, os legumes e verduras na feira, eram muito
muito mais abertos, muito mais claros, era muito mais comum isso. Hoje as pessoas já não têm em toda a banca essa articulação, essa dicção, essa voz para fora. Ó, quando dá o que a gente precisa fazer é beber água. Então, gente, o falar para dentro, ele pode ser também uma falta de energia, uma falta de uso adequado da sua respiração. Então, você vai precisar fazer exercícios respiratórios para poder melhorar essa energia. Mas, veja, a gente também vai precisar trabalhar com a disposição. Será que eu quero ser entendido? Será que eu preciso ser compreendido nesse momento? Pensa comigo. A ideia de fazer um trabalho de comunicação, de você usar a sua voz com clareza, a sua voz que ela saia com confiança, que a sua comunicação seja fluida, ela é uma ideia muito importante porque a gente vai melhorar os nossos relacionamentos, não só o pessoal, como o profissional. Se você melhora a sua comunicação, você aproxima mais as pessoas de você. Você evita as barreiras de comunicação. Eu coloquei um post agora há pouco lá no feed sobre as barreiras de comunicação. Depois que terminar a live, vocês vão lá dar uma olhadinha nos tipos de barreira de comunicação. Não é sempre que a gente vai encontrar um caminho reto, uma corrida de 100 metros rasos, reto, sem barreiras. Porém, se eu sei transpor as barreiras da comunicação, eu faço com que o meu ouvinte, o meu interlocutor, ele consiga ficar muito mais atento ao conteúdo. E veja, atento, atenção, é o ouro da comunicação hoje. Então, para vocês que estão aqui me ouvindo, ter a atenção de vocês, isso é ouro, isso vale muito. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Aliás, se vocês tiverem alguma pergunta, ó, é só colocar aqui embaixo nessa caixinha de pergunta que eu vou respondendo ao longo do aulão, tá? Não é porque é aulão que não precisa perguntar, eu adoro participação. Então, perguntem o que vocês quiserem sobre voz e comunicação. E sobre o tema, falo para dentro e agora. E fora que se você quer buscar uma melhor posição no seu trabalho, você quer vender melhor os seus produtos, as suas ideias, os seus serviços, você deve buscar sim uma melhoria na sua comunicação. E a ferramenta mais básica e rápida e eficiente para que você se comunique bem é a voz. Vocês sabem, e isso não sou eu que estou falando, isso já é clássico quando a gente vai estudar voz, comunicação e oratória, que tem a comunicação não verbal e a comunicação verbal, certo? Vamos fazer um teste. Vamos imaginar que você está numa sala, tá? Sem celular, nem você nem as outras pessoas que estão nessa sala têm celular. E vocês recebem uma ordem para ficarem quietos por 5 minutos, para não falarem uns com os outros por 5 minutos. Tá? Imaginaram a situação? Então, vocês vão se comunicar? Vai ter comunicação entre essas pessoas que estão numa sala sem celular? Lógico que vai. A comunicação ela vai se dar pelo olhar, pelo gesto, pelo meneio de cabeça. As pessoas vão fazer vão tentar articular sem som, vão fazer gestos, vão fazer assim, e, enfim, a comunicação, a própria postura corporal, vão fazer assim. Então, a própria postura, o olhar, o meneio de cabeça, o gesto, isso comunica demais. E é o que a gente chama de não verbal. Agora, se você está nessa mesma sala e você precisa avisar alguém que você vai pegar água, como é que você faz isso sem falar? Provavelmente vocês pensaram no gesto, né? Eu vou beber água, sei lá. Mas aí a pessoa vai falar o quê? Vai pegar
um microfone? Vai fazer o quê? Eu tenho água aqui, enfim. Então, a comunicação ela vai ficando mais truncada, se você não usa o sinal certo para beber água. Agora, se você quer uma comunicação rápida e eficiente, o que é que você faz? Você fala, você usa a voz. Então, se você tem essa comunicação rápida e eficiente, que é a não verbal, que é a entonação, o volume, a velocidade, e juntando com o verbal, que é o conteúdo, você tem um impacto muito melhor da sua comunicação. Lembrando dos 3 Cs. Se você melhora a sua comunicação, você vai puxando no efeito dominó os 3 Cs: a clareza, a confiança e a credibilidade. A clareza da comunicação ela é importante para que o outro entenda a sua mensagem. Automaticamente, quando você se comunica com clareza, você conquista a confiança daquele que te ouve, porque isso é lá do nosso cérebro. Ele vai confiar ou não em quem ele está vendo, e a partir dessa confiança ele cria uma imagem de uma imagem não, ele cria uma impressão se ele vai confiar ou não em você. Isso é instintivo, lembra? Lá atrás, nos primórdios, o ser humano ele precisava ter uma atitude rápida. Eu confio em você? Sim, então eu continuo. Eu não confio, eu vou sair. Aí eu fujo, eu me finjo de morto, saio correndo, o que é que eu faço? Isso é instintivo. Então isso é muito baseado na confiança e no que é que eu vou fazer em seguida disso. Então qual é a imagem que eu passo? Essa imagem que eu passo gera confiança? Ok. A partir do momento que a pessoa confia em mim, ela vai poder acreditar, ou seja, eu vou transmitir credibilidade naquilo que eu estou falando, e a credibilidade ela é essencial para o sucesso do falante. Então, no método Voice Fit, que eu aplico no curso e com os meus clientes, eu sempre falo que não adianta só pensar em falante e ouvinte. Por quê? Porque eu não estou falando em público, eu estou falando com o público. Hoje em dia, na nossa comunicação, quanto mais eu me conecto com as pessoas, mais autenticidade eu tenho, mais autoridade, credibilidade na comunicação eu tenho. Então, eu preciso lembrar que a comunicação tem sim aquela coisa básica do emissor e do receptor, mas ela tem que considerar o contexto, a intenção, o nível de conhecimento do assunto do meu interlocutor. Se eu considerar todos esses fatores e ainda levar em conta os meus valores, a minha forma de se comunicar, que é mais natural e não artificial, não é porque você trabalha a sua comunicação que você é artificial. Pelo contrário, você usa a voz ao seu favor, usa os atributos que você tem para conquistar a pessoa, a vender uma ideia, a transmitir a sua mensagem, para que ela compre aquele serviço, o seu projeto, enfim. A gente vive de relacionamentos, a comunicação ela é inerente à vida, né? Ela tá aí para a gente se relacionar com as pessoas. Então, se a minha comunicação flui melhor, flui com confiança, eu tenho melhores relacionamentos, tanto pessoal como profissionalmente, né? Sabe que eu já vi uma pessoa dizendo que ela fala para dentro e ela tem uma certa preguiça de melhorar. Então, o que ela faz? Ela fala. Se o interlocutor entendeu, ok. Se ele não entende, ela finge demência. Verdade, gente, já me falaram com essa expressão. Ah, eu não preciso melhorar, eu sou assim mesmo, ele que quiser, ele que me entenda. Aí eu digo, mas você não vai ampliar a tua articulação, não vai falar de novo, mas usando novas palavras ou outra entonação? A pessoa, não, eu finjo demência e espero a coisa acontecer. Então eu pergunto para vocês, isso te faz bem? Isso é produtivo? Isso deixa o teu relacionamento saudável?
faz essas perguntas e provavelmente se você respondeu não para qualquer uma dessas perguntas, então fingir demência não é a melhor solução quando você fala para dentro e não é compreendido, certo? Por quê? Porque tem muita gente que não tem o efeito caracol na comunicação. Tem muita gente que não se esconde, pelo contrário, fala e tá tudo bem, e ela vai falar, mesmo que fale embolado, fala com a voz presa ou com uma articulação ruim, ela vai falar. Por quê? Porque ela tá fazendo o que eu falo aqui nas aulas, que é a comunicação de mão única, via de mão única. Ela fala, bateu, a pessoa pegou para ela, ah, tudo bem. Mas não bateu, ah, tudo bem, também. Então, até onde vai a saúde dessa comunicação? Até onde é saudável esse relacionamento? Aí fica a pergunta para vocês, tá? E eu tenho certeza que se vocês estão aqui, é porque vocês querem melhorar a comunicação de vocês para conquistar melhores relacionamentos e vender ideias de vocês e conseguir com certeza ter uma satisfação no final do dia por ter feito uma comunicação de via de mão dupla, aquela que é o ganha-ganha, né? Outras pessoas já me falaram também que elas não conseguem mudar esse mau hábito de falar para dentro, então elas cansam de ter que repetir o que elas estão falando e desistem, né? Então, além delas falarem, ah, tá bom, eu acho que isso de comunicação não é para mim, isso de falar bem, de falar em público, e aí quando a gente não consegue encarar um problema, qual é a nossa tendência? É dizer que não gosta. Ah, não, eu não gosto de apresentar trabalho. Eu não gosto de falar em público, eu não gosto de vídeo. Tá, você não gosta ou tem medo do julgamento? Você realmente não gosta porque não se preparou para isso ou porque tem medo de tentar e não se dá bem logo da primeira vez, né? Então, é só lembrar, gente, da primeira vez de qualquer coisa que você fez na vida. Nunca foi perfeito na primeira vez. Sei lá se é depois da 10ª vez também, porque cada situação de comunicação é única. Cada situação de comunicação tem um interlocutor, tem um assunto, mesmo que você fale do mesmo assunto para diferentes pessoas, e vai mudar a sua forma de falar. Então, se você puder aprimorar a sua comunicação para que você fale bem, você vai ver que você vai viver melhor. Você vai ter melhores relacionamentos e nunca é tarde para mudar. Eu tenho alunas de 70 anos no curso Voice Fit. Então, a gente pode o tempo todo melhorar a nossa comunicação, tá? Agora, eu gosto de trazer também um exemplo para vocês dessas barreiras da comunicação. O assunto hoje é falar para dentro, né? Mas a gente também se comunica muito por escrito aqui no celular, no computador. E hoje mesmo eu passei por uma situação em que eu estava interagindo com uma pessoa perguntando sobre os serviços dela e eu perguntei assim, e vocês já abriram? E a pessoa respondeu assim, sim, desde 2014 e com loja própria e desde 2010 atendendo online. Aí eu me dei conta que a forma como eu perguntei foi uma forma incompleta. Por quê? Porque eu não queria perguntar se eles abriram, se o serviço deles existia mesmo. Eu sabia que existia, por isso que eu estava conversando. Mas eu corrigi, percebi o meu erro e me corrigi e falei, ah, desculpa, eu me expressei mal. Eu gostaria de saber se vocês já abriram depois do período da pandemia, agora da fase roxa, vermelha, enfim, que aqui em São Paulo a gente passou. Aí a pessoa deu risada, escreveu risos, risos, risos e falou, sim, estamos trabalhando com todos os protocolos de segurança e tudo mais. Então,
esses pequenas... Por isso que eu estava dizendo para vocês que erros na comunicação, eles podem acontecer o tempo todo. Agora, se foi porque eu falei para dentro, porque eu não articulei direito os sons da palavra, porque, enfim, faltou energia, faltou intensidade, e eu percebi que chegou no outro e não ficou legal, o que eu faço? Pego a bolinha de volta para mim, reformulo e saco de novo a bolinha e a gente continua jogando o frescobol. Eu sempre comparo a comunicação como um jogo de frescobol, que é bacana. Sabe aquele jogo de raquete bolinha que a gente vê o pessoal na beira do mar jogando? Aqui em São Paulo a gente chama de frescobol. Eu não sei aí para vocês se tem outro nome. Mas é um jogo de raquete com bolinha que o objetivo é que todo mundo fique quicando a bolinha, batendo a bola um para o outro, diferentemente do que acontece num jogo de tênis ou num jogo de ping-pong, que o objetivo é mandar a bola e fazer o ponto logo. Então, quando a gente pensa em frescobol como uma analogia à comunicação, a gente pensa em uma comunicação participativa, em que eu vou ajudar, vou formar a minha comunicação, vou ajudar da melhor forma, usando os recursos verbais e não verbais, para que chegue no outro muito bem trabalhada com a minha mensagem, com a minha intenção, direto lá para o ouvinte. E ele vai fazer o quê? Vai captar qual é a minha intenção, qual é a minha mensagem, vai trazer de volta e assim a conversa flui. Se eu quiser interromper a conversa, eu vou ser clara e vou avisar, olha, agora eu preciso desligar. Então, preciso parar e preciso, enfim, encerrar a conversa. Então, a articulação, a pronúncia, sabe que eu estava me dando conta que eu já dei aqui, essa é a 20ª aula já que eu faço aqui para vocês, aula número 20, entre entrevistas e aulão, e eu nunca tinha falado de dicção. O que é dicção para vocês? Vocês sabem dizer o que é dicção? Na fonoaudiologia, a gente usa muito mais o termo articulação. Por que articulação? Porque é a movimentação dos órgãos responsáveis pela fala e eles que vão trazer o colorido da voz. Aqui a voz é produzida nas cordas vocais, na laringe, mas esse som ele ganha cor, ganha brilho conforme ele sobe aqui para os nossos articuladores. Então a dicção ela é muito, muito, muito importante para contribuir na clareza da minha informação, certo? Por quê? Tem vários tipos de articulação. Se eu fizer uma articulação meia boca, como faz nesse caso, vocês vão ter muito mais dificuldade de ouvir o que eu estou falando. E se essa articulação meia boca é um ruído na comunicação, o que acontece com você, meu ouvinte? Vai embora. Você não fica aqui na minha live. Por quê? Porque você não entendeu aquilo que eu queria falar. Agora, tem um outro tipo de articulação que também é ruim, que é aquele exagerado. Se eu falar desse jeito, eu passo a impressão de ser egocêntrica, de ser exibida. Não é verdade? Lógico, tem pessoas que precisam usar esse recurso comunicativo como parte do seu trabalho. Então, a gente vê jornalistas, vê atores, comunicadores que vão usar uma articulação mais exagerada. Agora, se eu faço isso direto, dessa forma de falar no meu dia a dia, eu posso passar uma impressão, uma imagem de egocentrismo, de ser exibida, e isso vai o quê? Vai afastar as pessoas ou vai aproximar as pessoas de mim? Então, esse é um tipo de articulação e de dicção exagerada. Tem outro tipo de articulação que é a articulação em sorriso. É aquela que a pessoa fala assim o tempo todo. Tem gente que fala sorrindo quando está nervosa. Eu tô aqui morrendo de nervoso e tô sorrindo. E aí, esse sorrir de nervoso também é ruim,
Por quê? Porque não condiz. Vai passar para o ouvinte alguma mensagem de tem alguma coisa que não está combinando. Como que ela está sorrindo, a voz tremendo e o assunto não combina? Então, esse falar em sorriso, ele pode ser bom quando o assunto é feliz, quando o assunto é animado, mas se eu fixar a minha articulação em sorriso, eu vou trazer uma imagem talvez também de falsidade. Então, se vier acompanhado de um adjetivo do tipo querida, ai linda, florzinha, vem aqui, e essa adulação com esse sorriso passa um pouco de falsidade. Então a gente precisa tomar cuidado com a articulação em sorriso, tá? Agora, não é proibido sorrir quando fala, tá, gente? Não só pode como deve, mas falar com isso aqui fixo é muito ruim. Aquele exercício de caneta, eu acho que eu não peguei nenhuma aqui, não peguei. Mas tem um exercício que é clássico na comunicação, que é para as pessoas colocarem a caneta aqui, né? E fazer o exercício de articulação. E fazer o exercício de articulação segurando a caneta. Eu, particularmente, não gosto muito desse exercício, porque ele deixa a articulação em sorriso. E aí você acaba achando que tem que falar sorrindo, é isso aqui, sorriso na voz, não é isso, tá bom? O sorriso na voz, ele é a modulação ascendente, é quando eu subo o tom da minha voz, isso é o sorriso na voz, e não ficar fixo com a bochecha aqui em cima, tá bom? E quanto mais clara, quanto mais precisa a sua articulação, ou seja, quando todos os sons das palavras são pronunciados, aí sim eu tenho uma articulação precisa, uma articulação clara, livre de ruídos na comunicação. Então, se você tiver que escolher um tipo de dicção, um tipo de articulação, prefira a articulação precisa. Ela não precisa ser exagerada e também não precisa ser fechada. Ela precisa apenas que os sons das palavras sejam audíveis. Tá? E tem a articulação também que é imprecisa, a dicção imprecisa é aquela que come letras, o famoso comendo, bebendo, falando, que pode ser cultural, mas também pode ser por uma diminuição na força, da energia da articulação dos sons da palavra. Então, se você fala para dentro, e isso te atrapalha, e você precisa falar para dentro, percebem a diferença? Se eu falo para dentro ou para dentro, você pode melhorar isso com exercícios específicos de articulação, que eu trabalho com isso na consultoria, eu trabalho com isso no curso, e como é muito específico, eu não posso dar uma série de exercícios aqui. Aliás, isso também é uma coisa que eu vejo muito lá no consultório e nos treinamentos e nos cursos. As pessoas dizem, mas está cheio de vídeo no YouTube ensinando exercício. Tudo bem, só que é a mesma coisa que você comprar o chantilly e não ter o bolo. Comprar o chantilly e não ter o café. Você sabe uma parte do processo. Então, quando eu falo isso no método Voice Fit, quando você entende a relação entre corpo, voz, conteúdo, os palcos, os microfones que você transita, que você usa, os assuntos e como você vai brilhar em cada um, aí sim o raciocínio faz sentido. Mas se você pegar um exercício por fazer, você vai fazer uma vez e depois não vai fazer mais. Então não é só de um prato de trigo para um tigre triste que vivem os bons oradores. Os bons oradores, eles entendem qual é o raciocínio que leva a toda a situação de comunicação ser favorável. E a voz é a ferramenta mais básica e primordial para o sucesso na comunicação, seja ela aqui no digital ou seja ela no presencial. Vocês precisam melhorar a comunicação se vocês querem ter mais sucesso, mais conquista na vida pessoal e profissional de vocês,
tá? Ah, Viviane, mas todo mundo fala para fazer trava-língua. Ok, eu também uso trava-língua no consultório, nos treinamentos e nos cursos. O trava-língua, ele é uma parte, então lembrando, o exercício, ele feito de maneira isolada, é como você comprar o chantilly e não ter onde colocar, não ter o bolo, não ter o café. Então, se você quer fazer o trabalho completo, você precisa usar o raciocínio todo que eu estava falando para vocês, tá? Outra coisa que é legal também de trazer para vocês, que quem fala para dentro, ela vai passar essa sensação de insegurança, de falta de credibilidade, de ser uma pessoa mais passiva, de ser uma pessoa, às vezes até mais calma, mas não é um calmo porque ela é calmo porque ela é tímida e tem a vergonha de se expor. E para quem vem aqui para o digital, para a comunicação online e usa a ferramenta aqui do Instagram, por exemplo, o Stories, se a pessoa começa a falar para dentro lá no Stories, o que vai acontecer? Ela vai afastar a audiência, porque se ela fala assim muito devagar, vai acontecer das pessoas não prestarem atenção. E aí em 7 segundos ou menos, a pessoa passa o dedo e vai para o outro story, que vai ser muito mais interessante. Então, a articulação, a intensidade da voz, a disposição, a energia vão depender também do contexto onde a sua voz está sendo usada. Se você vai gravar um stories, as pessoas querem dinamismo. E se você quer dinamismo na sua fala, você vai falar um pouquinho mais rápido, aí a articulação tem que ser bem clara mesmo, a não ser que seja de manhã, você esteja acordando, mas enfim, a articulação bem clara, bem precisa, a velocidade um pouquinho mais rápida, porque isso gera a sensação de dinamismo em quem está te vendo. Já quando você vai fazer uma live, ou quando você vai gravar um vídeo para o feed ou para o YouTube, a sua articulação ela também tem que ser clara, mas a velocidade de fala já vai diminuir um pouco. Porque se você observar, você já deve ter assistido muitos vídeos em que a gente acelera a velocidade do vídeo. Coloca para 2, 1,75 para 1,5. E aí o problema é que se a pessoa que gravou o vídeo, ela não tem uma boa dicção e não faz a modulação, a entonação da voz, ela tem aquela voz monótona, para quem ouve no acelerado vai escutar isso não vai chamar atenção, não vai conectar. Então veja, se você fala para dentro e precisa gravar vídeo, gravar story, fazer live, dar aula, treinamento, atender cliente, você precisa fazer 3 coisas. Melhorar a sua articulação para que ela seja precisa e clara o tempo todo. Melhorar a intensidade, ajustar o volume da sua voz para o ambiente que você está e de preferência com o apoio do microfone. E energia, disposição, porque não adianta articular bem e aí você está assim cansado desse jeito que não combina, né? Então, quanto mais energia, quanto mais disposição você tiver, é o efeito dominó positivo. Você vai conseguir refletir numa boa articulação, numa boa modulação da voz, num bom uso da intensidade do volume da voz, tá? Então, se você, resumindo aqui o nosso papo de hoje, então se você percebe que você fala para dentro e você vai ficando pequenininho, no efeito caracol, você vai se sentindo diminuído, vai se sentindo mal e vai se arrastando pelas situações de comunicação até esperar acontecer um grande milagre na sua vida, eu tenho um recado para te dar e não é legal. Você vai sofrer muito porque essa fala para dentro, essa fala presa não vai gerar confiança nem credibilidade em quem fala com você. Porém, a boa notícia é que você pode melhorar isso. Então,
Faça 3 atitudes. Olá, Takeshinho, lindo! Obrigada! Olha, essa é a nossa missão como fonoaudiólogos, especialistas em voz, Takeshi, é para trazer conteúdo aqui para as pessoas conseguirem aplicar no dia a dia delas. Então, eu estou dando as dicas hoje de como melhorar a fala quando acontece essa queixa de falar para dentro, tá? Então, eu estou dando aqui as 3 dicas. Se você tiver mais alguma e quiser colocar aqui embaixo no comentário, aí eu já acrescento aqui na minha fala, tá? Coloca aí se você tiver alguma dica. A primeira, para quem não viu, tem uma live maravilhosa no IGTV que eu entrevistei o Takeshi e ele contou da experiência dele como fonoaudiólogo, como cantor do estilo Enka, o estilo de música mais tradicional japonês, espero que eu tenha falado certo, e ele contou essa experiência também de como foi cantar na época para o imperador, como que ele se prepara. E, gente, eu vou confessar aqui só para vocês, tá? Ele também sente medo quando vai subir no palco. E aí ele contou naquela live o que é que ele faz para... Verdade ou mentira, Takeshi? Ele contou como é que ele faz para superar esse medo e fazer os shows que ele foi super elogiado, a comunidade toda estava na live, foi maravilhoso. Ele é muito querido, muito competente, tem uma voz linda e as pessoas disseram, imagina que ele tem medo antes de cantar. Até parece. Não é muito trabalho, né, Takeshi? É muita preparação, muito treino e muito autocontrole também. Então, foi muito bacana. Quem quiser, volta lá no IGTV e assiste essa live, que foi incrível essa entrevista com ele. E foi bem gostoso esse papo. Então, gente, se você quer sair do efeito caracol, que é ficar enrustido e se arrastando pela vida, você precisa fazer 3 coisas. Primeira coisa, articula bem os sons das palavras, deixa a sua fala o mais clara possível, ajusta o volume da sua voz para o ambiente em que você está. E se você está aqui no online, usa o microfone, não deixa de usar o microfone, porque ele vai fazer o trabalho de amplificação e para você vai restar o quê? O melhor, que é o cuidar do seu conteúdo com a melhor intenção, a melhor modulação para chegar no seu ouvinte. E coloque energia, coloque disposição, coloque emoção, porque não tem coisa que desconecta mais o ouvinte, o nosso interlocutor, do que uma cara que não combina com o que você fala. Então veja, se você faz assim, nossa, eu tô tão feliz hoje, o que é que chama mais atenção? A palavra ou a minha cara? Ou o meu tom de voz? Mas eu falei que eu tô feliz, nossa, eu tô tão feliz hoje. Não combina. Então, a comunicação não verbal, ela chama muito mais a atenção do que o conteúdo. E se o conteúdo é discrepante da minha imagem, do meu gesto, do meu olhar, da minha postura e do meu tom de voz, aí sim que o cérebro do meu ouvinte, do meu interlocutor, desconecta, afasta, perde a atenção, perde o ouro e aí, cadê o jogo de frescobol? Acabou. Então, esses são os 3 aspectos se você quer melhorar a sua fala que está presa, que está para dentro, que passa uma impressão de insegurança, de falta de credibilidade. Você quer ter uma voz clara, confiante, transmitir credibilidade, comece por esses 3 itens. E essa semana ainda, eu estava com saudades, juro para vocês, estava com saudades de vir falar aqui com vocês. Eu até já tenho preparado aqui uma entrevista para amanhã, que, gente, foi mudada, a entrevista foi para quinta. O nosso entrevistado, ele trabalha no varejo. E para quem acompanha aqui as notícias em São Paulo, o varejo voltou, o comércio voltou com tudo essa semana. Então amanhã para esse entrevistado não tem feriado, por isso a nossa live de entrevista vai ser quinta-feira, 8h30 da noite,
onde nós vamos falar da importância da voz na comunicação corporativa. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, curiosidade, quiserem saber os bastidores da comunicação corporativa, manda as perguntas, pode mandar para mim aqui agora, pode mandar no direct, eu vou abrir caixinha de pergunta lá nos stories, eu estou todos os dias colocando enquete, eu quero muito, muito, muito escutar vocês, que vocês participem, é muito valioso porque é dessa forma que eu consigo trazer conteúdo para vocês e contribuir com voz, com comunicação, para que vocês falem melhor, para que vocês tenham uma voz que flua, que seja confiante e vai trazer aí só benefícios para a vida de vocês. E lógico, se tiverem barreiras na comunicação, vocês vão saber transportar, superar, pular essas barreiras, como a foto que está lá no feed. Ah, olha aqui, o Takeshi está dizendo assim, o que é que ele faz quando acontece o momento de subir ao palco? Então ele pensa muito na estratégia do enfrentamento, posso enfrentar, aprender, desenvolver e melhorar a cada experiência. Ou quero fugir das situações e perder várias oportunidades? Gente, perfeito. Takeshi, se você me autorizar, eu vou colocar essa imagem aqui, vou printar essa tela e amanhã eu posto no feed e vou falar, gente, olha, usem essa mensagem como um mantra para quando vocês se observarem frente a uma situação de comunicação e der aquela vontade de entrar no caracol. Porque é verdade, eu sempre falo isso, não perca uma oportunidade de comunicação, não perca. Porque se você perder uma, você perde várias coisas legais e bacanas que podem acontecer. Quantos relacionamentos legais, quantas descobertas, quantos assuntos, amizades, quiçá namoros acontecem quando você deixou a janelinha da sua comunicação aberta, né? Então, realmente, quando a gente se prepara, porque tem isso, né? Não adianta só eu pegar e falar, tá bom, eu vou aí sair falando. Você precisa, assim, aprender. Primeiro eu posso enfrentar, eu acredito em mim. Aí eu vou aprender, eu vou me munir de conhecimento e vou me desenvolver. E a cada experiência melhorar. E esse raciocínio do aprendizado contínuo, ele é muito importante para o bom comunicador. Ele é muito importante para quem é profissional da voz. E ele é muito importante para quem está em busca do seu desenvolvimento constante. Então, eu aprendo, eu me desenvolvo, analiso o que deu certo, coloco em prática. O que não deu certo, foi ruim? Não, foi uma experiência que não deu certo. O que é que eu posso fazer de diferente da próxima vez? Então, muito legal. Obrigada pela estratégia aí compartilhada. Eu vou colocar amanhã já no feed para o pessoal ter essa contribuição, porque senão vai ficar aqui na live e as pessoas não vão poder assistir todo mundo. Então vai ficar lá no feed, no meu stories também. Então, gente, quinta-feira, 20h30, tem a entrevista sobre a importância da voz na comunicação corporativa e vai ser bem bacana. A gente vai falar do como é o varejo, como que é o comércio. Será que a comunicação é igual ou diferente? O que vocês imaginam, né? Como que é o atendimento ao cliente? E muitas vezes a gente tem o cliente interno, que é o nosso fornecedor, é o funcionário, o colaborador, e tem os clientes externos, que são aqueles que são os clientes finais, os consumidores finais. Então, como é que eu estou atendendo cada um deles e como que a minha voz e a minha comunicação podem contribuir? São essas reflexões que a gente vai trazer aí para a live de quinta-feira. Então, mandem as perguntas de vocês, coloca lá nas caixinhas, eu vou colocar na caixinha, coloquem as perguntas, eu vou ter o maior prazer de colocar todas elas aí em pauta no dia da live, da entrevista. E, gente, lá no Telegram, eu tenho o canal, já que falei lá no começo da live, repito agora, ele é exclusivo e eu trago reflexões e muita coisa interessante sobre aspectos do dia a dia que fazem a gente pensar e repensar a nossa comunicação, o uso da nossa voz ao nosso favor.
porque a partir do momento que eu uso a minha comunicação ao meu favor, eu tenho mais resultados efetivos nos meus relacionamentos pessoais e profissionais. Então, se inscreva lá no canal, lá você tem informações que não divulgo aqui, não é o Instagram, não é o lugar que eu vou priorizar para trazer algum tipo desses tipos de informação. E se vocês tiverem sugestões, críticas, comentários, me manda, que esse conteúdo aqui é feito por vocês e para vocês, tá bom? E se você quer ainda ficar mais por dentro da nossa comunidade, do nosso assunto da Voice Fit, de como funciona o método, de como é, qual vai ser o próximo trabalho que a gente vai fazer, abrir para vocês, é só clicar no link da bio que tem lá, vocês vão receber os e-mails com as novidades, então se inscreve lá no link da bio para fazer parte da comunidade Voice Fit. Amanhã eu não estou aqui, eu estou com a turma do curso Voice Fit, que está sendo muito bacana, a gente já vai para a segunda aula, então eu não estarei aqui com vocês, mas estou com a turma e quinta-feira eu já estou de volta. Então vai lá, clica no link da bio, se inscreve para receber as notícias, vai para o Telegram e vem acompanhando aí as aulas. E muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Gratidão e beijo no coração. Tchau, tchau, gente.